Bom dia, boa tarde ou boa noite para você, nosso ouvinte. Estamos começando a primeira edição do Overtime Podcast, onde nós discutimos assuntos importantes no mundo do futebol, do basquete e do automobilismo. Na nossa mesa de debate, nós temos o nosso trio de debates e comentários, eu, Emily Mariana. Olá, gente, eu sou o Hugo Ramos. Olá, gente, eu sou o Guilherme Paes. E hoje a gente vai debater um episódio muito importante sobre um caso de racismo no futebol, que é o episódio do Vinícius Júnior. Ele foi um caso de injúria racial e xenofóbica que aconteceu com o nosso jogador brasileiro da seleção e do Real Madrid. E o Vinícius ele foi, mais uma vez, foco de ataques racistas durante uma partida contra o Real Madrid e o Atlético de Madrid no dia 18 de setembro de 2022. Um registro viralizou nas redes sociais da torcida do Atlético de Madrid, que estava fora do estádio, e eles entoaram um canto que chamava o jogador brasileiro de mono, que no caso significa macaco, né? Na tradução de espanhol para português. E aí a gente vai debater aqui o que vocês acharam sobre essa questão, por que vocês acham que jogadores brasileiros, principalmente negros, sofrem tanto com essa questão racial quando eles vão jogar fora do Brasil. Todo esse ataque começou quando um jornalista do programa esportivo espanhol El Chiringuito de Jugones, o Pedro Bravo, comentou que se o Vinícius Júnior fizesse a comemoração que ele faz quando ele faz gols, dá assistência, participa de jogadas, se ele fizesse essa comemoração, teria muita confusão em campo, porque o Vinícius se junta com outros brasileiros em campo e faz uma dança depois do gol. O jornalista ele falou que esse tipo de comemoração é uma falta de respeito e que o Vinícius deveria deixar de fazer essa macaquice. Isso acabou gerando muita revolta, principalmente nas redes sociais, onde diversas pessoas se manifestaram contra esse comentário e a favor do Vinícius Júnior. E levantando a hashtag que é o BailaVini, né? Eu acho muito engraçado essa questão, porque não é de agora que vem essa dança, né? Essa comemoração, não só de brasileiros, como também de outros jogadores europeus mesmo, que fazem várias danças. E ninguém vê jornalista, nem ninguém repudiando esse tipo de atitude, né? A gente vê, por exemplo, vamos supor, o Mbappé tem uma comemoração lá que é correr e botar as duas mãos embaixo da axila, né? Que é como se fosse colocando a marra em cima dos rivais. E você dificilmente vai ver, né? Até porque ele também é negro, mas o fato dele ser europeu, francês, mostra que as pessoas realmente não ligam só pro fato da comemoração. Elas estão ligando muito mais pro fato da pessoa ser latino-americana, pro fato do Vinícius mesmo ser negro. Então é uma coisa que realmente gerou revolta por parte nossa, né, dos brasileiros, e por parte de até companheiros de equipe mesmo, que mesmo sendo europeus ou brancos, ficaram indignados com essa situação. Outro exemplo mesmo é o Griezmann, que é teoricamente ídolo, né, do Atlético de Madrid. O Griezmann sempre fez dancinhas em comemoração de jogos, e isso foi parar até em um jogo, acho que foi Fortnite. Em um jogo de Fortnite, a dancinha viralizou e virou um exemplo, né, de comemoração. Então eu acho extremamente hipócrita da parte de um jornalista espanhol falar que é torcedor do Atlético de Madrid e falar uma fala racista dessa, né, de parar de fazer macaquice. Então o Griezmann também entraria nessa questão? E também, isso também não acontece não só no futebol. Eu mesmo tenho um relato pessoal que aconteceu um pouco há 2 anos atrás. Eu estava no shopping fazendo compra junto com minha irmã, na loja da Renner, vendo moletons. Eu e ela tinham acabado de sair do trabalho. Nós entramos na loja da Renner para olhar algumas coisas, alguns moletons, e a gente estava vestindo de todo de preto, porque é o padrão que a gente usa no trabalho. E aí seguranças começaram a ficar olhando pra gente e começaram a seguir a gente como se a gente fosse roubar algo da loja ou fazer alguma coisa da loja, porque a gente só entrou no intuito de olhar os moletrons, ver os valores das coisas e do nada assim, a gente olhava, e como eu e minha irmã somos negros e aí eles começaram a seguir a gente, tanto no primeiro andar quanto no segundo andar.
ia para outros andares e ele continuava seguindo a gente, não só um segurança, como 3 seguranças começaram a seguir a gente. E, na minha opinião, eu fiquei muito ofendido com esse fato. E é isso. Eu acho que é uma questão que vai além de qualquer coisa, né? O racismo, o preconceito de forma geral, ele está incluído na sociedade de uma forma muito clara, infelizmente, porque a gente pega o futebol, o esporte, como algo que dá para ver, né? Porque é algo muito visível. O futebol, por exemplo, ele é um esporte de minorias. Você vê que a maioria dos jogadores veio de baixo, veio de favelas, veio de famílias pobres. Então, é uma representatividade até do nosso próprio país, que é conhecido como o país do futebol. Então, a gente pega esse gancho justamente para entender como uma coisa visível. E aí você pensa, se com o futebol é uma coisa que tá todo mundo vendo, o mundo inteiro tá vendo e tá acontecendo, e as pessoas estão repudiando, e mesmo assim continua... Imagino que não acontece por baixo dos lençóis, como foi com você, sabe? Bom, e mesmo depois de todos esses comentários, toda essa polêmica e a hashtag que acabou viralizando, a Bailavine, o jogo aconteceu e no meio do jogo o Vinícius Júnior acaba dando um passe para gol. E o Rodrigo, que é o companheiro de seleção do Vinícius Júnior, que é um jogador brasileiro negro, fez o gol. E os dois comemoraram o gol dançando na frente da torcida do Atlético. Isso acabou acontecendo uma coisa muito chata depois do gol, porque segundo a matéria postada no Jornal da Globo, a reação dos torcedores do Atlético de Madrid veio logo depois do gol do Rodrigo, onde eles arremessaram objetos em campo e o juiz teve que entregar esses objetos ao delegado da partida e comunicou aos oficiais do estádio que a atitude foi um ato discriminatório, de acordo com a transmissão feita pelo Star Plus. Caso o fato se repita, o protocolo da FIFA institui que o juiz paralise o jogo para divertir a torcida, e caso a torcida continue, a partida vai ser suspensa. Além disso, a dança não foi transmitida no telão do Cívicas Metropolitano, que é o estádio do Atlético, onde o jogo estava acontecendo. A torcida do Atlético foi além e depois do gol do Rodrigo, de acordo com o jornal espanhol Marca, houve gritos de "Morra Vinícius, morra", vindo da torcida do Atlético. E, infelizmente, apesar de brasileiros e negros, essas coisas também acontecem no Brasil. E a gente pode citar um caso que foi do Celcinho, um jogador do Londrina, que sofreu 3 ataques racistas no mesmo ano, na mesma competição da Série B. Pessoas, comunicólogos, né, narradores, chamando ele de cabelo pesado, bandeira de feijão, um negócio imundo. Isso gera uma revolta, né, em nós que acompanhamos futebol, por exemplo, eu e Hugo, que somos pessoas negras, de assistir e saber que pessoas dentro do meio que sabem da história do futebol, que sabem da história dos nossos ídolos, como o Pelé também, que é um homem negro, que veio de baixo também, ter que lidar com esse tipo de situação, né? Essa expressão de macaco, que também vem de, por exemplo, jogos de Brasil e Argentina, que sempre, em Libertadores, em qualquer confronto direto que tenha, tem sempre alguém para aparecer e chamar, independente até às vezes de você ser negro, né? Simplesmente por você ser brasileiro, você é chamado de macaco. Então, a gente está trazendo essas questões aqui justamente para tentar conscientizar todo mundo que está ouvindo a entender que, apesar de ser uma coisa que tenha visibilidade, ela não impede as pessoas de sofrerem o que sofrem, e a gente está trazendo esses casos para vocês poderem entender que todo mundo que assiste, todo mundo não, porque algumas pessoas infelizmente compactuam com esse comportamento, mas que já deu um basta, né, de acontecer tanto caso de racismo num esporte que é um esporte do povo, que é um esporte popular. Esporte aberto a todas as pessoas que querem participar. Então, é esse tipo de coisa que nos revolta e que a gente quis repassar para vocês entenderem que realmente já chega, já deu de ficar com preconceito dentro de qualquer esporte ou de qualquer lugar, né? Porque, infelizmente, como eu falei, não é só no esporte que acontece, é na rua, em situações do dia a dia. E pegando aqui também, não só no esporte, no trabalho em si também, até mesmo em casa, com algum parente ou familiar,
acontece, entre outros lugares também, não só no futebol, no cotidiano que a gente vive também pode acontecer esse tipo de preconceito. Eu lembro que teve uma situação com a minha bisavó. Minha bisavó é negra, minha família, por parte de pai, é toda negra. A minha bisavó, teve um cara que foi lá na minha casa pra arrumar alguma coisa, não lembro o que era, mas ele era negro, né? E mesmo ela sendo negra, ela olhou pra ele, tipo, com uma cara meio de desprezo, assim, e falou, nossa, como esse cara é escuro. E aí eu pensei comigo mesma, será que ela não tá se olhando no espelho? Será que ela não tá vendo que ela também é uma pessoa negra? E o pior de tudo é que ela tem descendência indígena, né? Então, para ela ter esse preconceito, às vezes é realmente uma coisa enraizada na cabeça de pessoas mais velhas e que tá vindo aí de geração em geração, que querendo ou não, com a criação que a gente tem, acaba repassando. Então, realmente, a gente está fazendo esse podcast para a gente poder conscientizar as pessoas que estão nos escutando, que gostam de esporte também, né? Porque quem não gosta também, mas as pessoas que gostam desse assunto, para poder aprofundar e entender que é um nicho que a gente precisa abrir cada dia mais e entender que são pessoas como nós, que são pessoas que vieram de baixo, que estão crescendo na vida, que estão tendo a oportunidade de representar nosso país e tudo mais, e que a gente não pode deixar esse tipo de coisa nos abater. A gente tem que lutar cada dia mais pela nossa visibilidade. Bom, o papo hoje foi mais sério, mas esse assunto é uma coisa que precisa ser discutida na atualidade, quando tanta coisa triste assim vem acontecendo bastante em campo e fora dele. A gente vai se despedindo aqui e agradecemos a sua audiência e a gente se vê no próximo Overtime. Não se esqueçam de seguir a gente no Instagram, Overtime Podcast. Não esqueçam também de divulgar para os amigos, porque é um assunto realmente que precisa ser discutido e que a gente precisa, né, engajar cada dia mais. E a cada 15 dias, né, nós continuaríamos atualizando, falando sobre outros casos também, como no automobilismo, falando de Lewis Hamilton, falando também de basquete, LeBron James e tudo mais. Então, é isso. Fiquem ligadinhos e até a próxima.